boa noite aí para todo mundo. Queria primeiro agradecer aí a presença do Adriano, nosso head aí de banco de dados, Sulamita, MVP da Microsoft. Obrigado também à Microsoft pela organização do evento e parceria. E minha parte aqui vai ser rápido, pessoal, não vai passar de 5 minutos. Eu já passo a bola para o Adriano e para a Sulamita, eles já começam a falar aí de ferramentas de SQL Server para LGPD. Tá, e eu só queria apresentar aí para vocês a ROX rapidinho, tá, e pode passar aí, Adriano, por favor. Tá, a nossa empresa, pessoal, ela é focada em dados, então a gente tem aqui 4 torres, que é a torre de infraestrutura tradicional, que é toda a parte de sustentação, storage, servidores, etc. A parte de cloud, que a gente tem parceria com a maioria das clouds aí do mercado, inclusive a Azure da Microsoft. A parte de analytics, então, a gente faz todo o ciclo de vida aí da parte de banco de dados, a parte de dados até chegar na parte de analytics, que é toda a jornada de data driven, a gente tem engenheiros, cientistas, ajudando na estratégia do cliente para a tomada de decisão. E a última torre aí é a torre que vai ser esse webinar, especificamente, que é a torre de banco de dados, que a gente tem especialistas, trabalhamos com sustentação, toda a parte de SQL Server, Oracle, todos os maiores bancos de dados aí que temos no mercado. E é isso, pessoal. Eu acho que Adriano e Sulamita podem continuar aí. No final, a gente abre para perguntas e a gente abre para sugestões. E só gostaria de que a gente fizesse essas perguntas na maneira de formato texto, né? Até para a gente manter o ritmo legal aí do webinar. Mas aí, quem quiser depois ficar no final, a gente pode abrir o microfone e a gente discute depois que terminar. Então, segue aí, galera. Beleza. Beleza? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar aqui da ROX, uma parceria com a Microsoft também. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Sodré, né, eu faço parte aqui do time da ROX. Eu vou falar rapidamente sobre a minha trajetória, né, no mundo do TI. Sou formado aí em Ciências da Computação, pela Uninove, não sei se todos conhecem essa faculdade, né, Uninove E10. Eu sou formado agora, recentemente, no final do ano passado, em Arquitetura de Soluções, né, pela FIAP. E aí eu tenho um pouco mais de 9 anos no mercado de TI. Nem sempre eu fui DBA ou trabalhei com banco de dados especificamente. Tive uma trajetória aí por várias áreas, na verdade, né? Tipo programação, arquitetura, BI, até que acabei virando a chave aí para banco de dados, especificamente falando, né? E hoje eu sou DBA nesse caso. Tem alguns certificados voltados para a Microsoft. Eu, no ano passado, tentei tirar aí toda a trilha, né, de SQL Server. Então, como teve a pandemia e aí a gente acabou ficando em home office, aí aproveitei aí para... Lembrando que, tipo, muitos desses certificados foram expirados, né? Tipo, a Microsoft acabou desligando, tipo, alguns deles, tipo o MSSA. Mas eu aproveitei essa deixa aí para tentar pegar toda a trilha de SQL Server e agora estou tentando pegar aí de Azure também. Agora eu vou passar aqui a bola para Sulamita. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Eu adoro o webinar. Adoro estar falando sobre banco de dados. Eu sou formada também em Ciências da Computação, tá? Tenho mais ou menos 18 a 20 anos que eu trabalho na área de banco. Trabalhei um bom tempo na área de arquitetura, na área de BI, e agora voltei para a área de banco de dados. Tenho certificações também, tanto de MCCA e de Azure. Pretendo tirar algumas agora de Google, não sei, talvez, quem sabe. Participo do programa MTAC, sou líder do SQL-BH, o capítulo aqui em Belo Horizonte. E adoro comunidade, adoro eventos, adoro palestrar para esse mundo, viajar e trocar conhecimento. Adoro eventos. Por enquanto, é isso. Legal. Bom, pessoal,
Como o Neto tinha falado, na verdade, o nosso webinar ele é voltado para recursos, né, do banco de dados SQL Server. Só que antes da gente especificar tecnicamente o que vai se tratar aqui o webinar, a gente tem que, pelo menos, deixar todo mundo na mesma página. Eu não sei se todos aqui sabem, mas recentemente, em janeiro especificamente, a gente teve aí vários vazamentos, né, de dados. Não sei se todo mundo percebeu, mas foram mais ou menos 223 milhões de dados vazados. É mais do que a população do Brasil, né? Então, teve dados vazados de pessoas vivas e pessoas que já faleceram, nesse caso, né? Então, foram muitos dados vazados. Logo em fevereiro, vazou de novo, né? Então, tem uma empresa que controla aí, que ela meio que consegue expor ali algumas informações de vazamento, de empresa e tudo mais, né? Que é a PSAF. E ela acabou, relatando que voltou a acontecer esses vazamentos em fevereiro de novo, né? Só que dessa vez para contas de celulares, mas teve de carros também, CNPJ. Então, cara, a gente está num período digital que tem vazamento agora direto. Né? Não sei se vocês estão sabendo, ela até pode comentar depois. Ano passado, galera, a gente teve aí pouco mais de 1,6 bilhões de tentativas, né, de fraude, né, ou de ataques cibernéticos, por exemplo. Então, quer dizer, está muito forte, né, esse mundo digital e, consequentemente, está forte também a questão de ataques cibernéticos. Então, isso aí é algo que a gente tem que estar mais preparado, seja em aplicações, ou em banco de dados, ou em infraestrutura. Em proteção, né? Temos que estar, consequentemente, bem forte, porque o ataque está pesado, gente que está na área de dados aí. A gente está tendo que refazer muita coisa, a gente está tendo que remodelar o nosso ambiente, enquadrando junto com a LGPD, mascarando dados, criptografando dados, porque é ótimo a gente estar no período digital, é isso aí, perfeito. Só que traz algumas desvantagens, que é essa parte de ataque. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para quê? Para proteger os dados das nossas empresas. E isso daí que o Adriano falou, no ano passado, mas no retrasado também, nós tivemos instituições bancárias, são muitos dados que têm sido vazados. Com a LGPD agora, a gente acredita que vai melhorar um pouco. E o SQL Server, ele tem várias features que podem nos ajudar em relação à proteção dos dados. Exatamente. E mesmo a gente tentando prevenir ali o máximo, ainda assim a galera consegue, de alguma forma, entrar e roubar os dados, né? Invadir ou criptografar o ambiente ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, pois é. E acontece com muita frequência, galera. Com muita frequência. E aí, pensando nisso, acabou que o governo ele criou essa lei, né, que é chamada de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, essa lei ela serve para não multar 100% todas as empresas, mas prevenir que quando alguém solicitar as suas informações, essa empresa é responsável em não deixar ela vazar. Né? Então, ela tem que garantir que os seus dados que ela solicitou, por exemplo, dá um exemplo bem simbólico aqui, o site de conta de água, de conta de telefone. Se vocês forem lá, por exemplo, pegar a segunda via, cara, tem uns pop-ups lá gigantes falando que a partir de tal dia eles vão ser obrigados a usar os seus dados com segurança, não sei o que, não sei o que. Então, a LGPD ela vai forçar as empresas, né, essa lei ela já entrou em vigor em agosto de 2020, né, em setembro, em agosto de 2020, e ela já está em vigor desde então. Né? Então, algumas empresas que tiveram aí seus dados vazados, até então não vão ser multados, mas, a partir de agosto desse ano, qualquer empresa que tiver ali seus dados vazados, ela vai ser multada. Né? Então, o governo vai multar e, com certeza, não deve ser barato, né? Eu imagino, né, Su? Não, as sanções chega a ser até 50 mil vezes o valor. Tá na lei. Eu não sei que tipo não, mas as sanções estão lá. Salgadinho o preço. E a LGPD, ela foi
ela foi baseada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, assim, a partir de agora, eu acho que a gente a tendência é que esses dados passem a ser que aconteça menos vazamento. Sim. A ideia é essa, né? Vamos ver na prática aí. Cara, a gente tem que acreditar, né? Que a gente tem que acreditar e a gente tem que trabalhar para isso, né? Mas agora, né? Sim. E aí, galera, a lei ela já está em vigor, ela já está funcionando. Né? Então, é importante que todas as empresas, né, ela passe ali a ter uma segurança maior, né, em cima ali dos seus dados. Tá? E aí, pensando nisso, né, a Sulamita e eu, junto aí uma parceria da Microsoft com a ROX, criamos esse webinar para mostrar para vocês algumas features, né, alguns recursos que existem dentro do banco de dados SQL Server, que consegue aí praticamente atender. Eu não vou falar 100%, porque sempre tem ali uma brecha para invasão, mas 99% de atendimento ali para a lei, né, do LGPD, nesse caso. Tá? Então, a gente vai falar sobre esses caras aqui. Nós podemos falar que com essas features aí do SQL Server, 90% o seu ambiente está seguro. A gente consegue proteger. Claro que vai entrar a parte de redes, né, gente? Que vai entrar a parte de servidores, mas junto com a parte de DBA, junto com essa parte de features do banco de dados, 99% do seu ambiente consegue ficar protegido. Legal. Então, aqui vai ter alguns, galera, que a gente vai falar, né, aí nos próximos slides. A gente preparou algumas demonstrações para vocês também. Jogo rápido, só para vocês verem mais ou menos como é que funciona, qual que é a ideia, né, e aí a gente vai explicar um pouquinho aqui de cada um deles, tá? Então, começando aqui pelo famoso RLS, né, que em português, é o Segurança em Nível de Linha, ou Role Level Security. Esse cara, você quer fazer as honras, Su? Esse cara, ele te dá... o que ele vai fazer? Ele vai te dar segurança por linha. Então, por exemplo, nessa tabela aí, eu, Sulamita, eu vou ter acesso ao registro. Na hora que eu vou acessar a tabela, vou dar um select, eu quero ver o retorno de registro dos funcionários da minha empresa. Eu preciso apresentar um relatório. Só que o funcionário X não pode ter acesso ao registro 3. Ou seja, eu estou fazendo a segurança por nível de linha. Eu consigo fazer com que o Adriano veja nessa tabela aí só os registros 1, 2 e 4. E o 3 não. Como eu também posso fazer o contrário. A Sulamita vai ver só o 3. Eu consigo fazer essa segurança, eu consigo fazer esse mapeamento, tá? Por linhas. Isso é muito bom, isso é muito prático. Tanto que vai ter uns exemplos mais aí para frente do hospital, por exemplo, de enfermeira. Pode até passar, se você quiser falar aí. Que ele deixou bem claro, Adriano, para a gente que uma das diretivas de segurança permite às enfermeiras exibirem os dados somente para os seus pacientes. Então, eu tenho X pacientes determinados de tal ala, então eu só posso ver os dados daqueles pacientes. E a enfermeira B daqueles outros pacientes, a C, e por aí vai. Isso é muito importante. É um nível é uma feature que, dependendo... É o seguinte, cada feature ela é específica para cada caso. E todas as features, elas se juntam. Mas a gente ainda usa muito a ARS. E ele é legal que a galera de aplicação não precisa fazer nenhuma alteração do lado deles. Né? Não precisa ter alteração no servidor, não precisa ter alteração na camada de código de aplicação. Né? Então, o cara ele implementa somente no banco de dados e, a partir daquele momento, ele já passa a valer. Né? Então, é um cara bastante legal e ele é fácil de ser implementado. É bem tranquilo. Esse recurso, galera, ele não está disponível em todas as versões do SQL, tá? Então, ele começou ali a partir da versão 2016. Então, em todos os licenciamentos, Enterprise, Standard, Web, Developer, você tem esse recurso para você utilizar. A partir disso, né, que é o 2017 e 2019, você contém ele ainda, tipo, como uma feature ali exclusiva, né, de todo... Exclusiva não, né, porque ele está ali liberado para todo mundo. Mas se você, por exemplo, tiver numa versão 2014, que tem empresas que ainda não se atualizaram nesse caso, não vai poder utilizar esse cara. Né? Então,
tem essa questão do licenciamento também, tá? E aí, mostrar aqui para vocês, rapidamente, uma demonstração, né, da aplicação do código. Sim. Então, aqui eu estou dentro do nosso SQL Server. Eu estou trabalhando aqui com a versão Developer, tá, galera? Na versão 2019. Nós criamos um banco, tá? Chamado DB-Vindas. Já criamos os usuários, criamos a tabela. Beleza. Ele vai criar a tabela e inserir os registros. Agora ele vai dar permissão, agora vai dar o select. Aqui é para vocês visualizarem, tá, como é que está a tabela sem nenhum recurso. Aqui a gente só criou a tabela e os registros para vocês visualizarem como seria a tabela crua, sem nenhuma regra aplicada. Então a gente teria essa coluna aqui, vendedor, que seria, digamos assim, cada funcionário da empresa, por assim dizer, né, de uma filial, de uma matriz. Agora ele já começa a fazer a parte do URLS. Aqui tem um ponto legal que a gente implementou um esquema diferente, né, para separar o que é segurança e o que não é segurança. Né? Então, para o DBA, fica mais fácil, por exemplo, ele analisar ali. Então, a gente criou essa função que vai fazer ali o controle dos acessos. Então, qualquer usuário que for diferente de gerente, né, e tiver configurado ali dentro daquela coluna vendedor, ele vai poder ter acesso ali às informações. Então, essa função aqui, ela seria a responsável em direcionar cada usuário, e aqui a concessão dos usuários para cada uma da função que a gente criou aqui. Ou seja, conforme o Adriano disse um pouco atrás, essa feature ela é toda tratada por nós, DBAs. Realmente, parte de dev nem coloca a mão. E aí, aqui, a gente só vai simular como que seria a visualização de cada um dos funcionários. Né? Então, a gente viu lá anteriormente que tem um vendedor 1, vendedor 2 e o gerente, que foram os usuários criados, e cada um vai consultar a mesma tabela, sem filtrar, um select seco, visualizando informações específicas a eles. Então, no caso do gerente, ele vai poder visualizar de todo mundo, né, porque ele tem o acesso full, que foi o configurado. No caso do vendedor 1, ele só vai visualizar as vendas dele, e o vendedor 2, as vendas referente a ele. Então, é como se a gente fizesse um filtro, né, para o próprio usuário em tempo de execução. Então, ele está sempre ali visualizando as informações que, em teoria, a gente quer que ele visualize com base no usuário dele. Exatamente. Qualquer pessoa que tentar acessar, aqui eu vou estar utilizando o meu usuário, tá? Esse usuário que eu estou utilizando, ele, por exemplo, não está configurado. Então, eu não vou conseguir visualizar as vendas, mesmo eu sendo o DBA nesse caso. Né? Eu teria que fazer uma adaptação para colocar na regra para eu poder visualizar. Então, aí eu vou adaptar aqui o script para desativar o recurso, o RLS, e aí eu passo a visualizar as informações também. É uma feature muito tranquila de mexer, muito útil. Tranquilo, galera? Alguma pergunta até aqui? Não? Sem perguntas? Essa é uma das features que eu gosto muito também, tá? Que é a máscara de dados dinâmicos, bem no SQL Server 2016 também. O que a gente faz? A gente mascara os dados. Então, por exemplo, o meu CPF, Sulamita, o meu e-mail, aqui, ó, o CPF. Então, na hora que eu vou entregar o resultado, os dados da tabela, o meu CPF vai vir com esse tanto de X aí e só com o final 348. Só que eu não estou alterando os registros dentro do banco de dados. Eu estou trazendo a informação mascarada. Em momento algum, eu altero esses registros dentro do banco.
E a gente usa muito. E a gente tem feito muito isso, depois que veio a LGPD, a gente tem adequado isso muito dentro das empresas usando o DDM. Ele ajuda a impedir os acessos não autorizados e ele é muito fácil de implementar, muito tranquilo. Se quiser complementar, Adriano. E assim como o RLS, né, o DDM aqui é tudo camada de banco de dados, sem alteração, né, na aplicação ou no servidor ou em qualquer outra camada. Tudo por controle do próprio DBA, no caso. O cara que vai administrar, que vai ali mascarar os dados, né, para quem for ali acessar as informações. Exatamente. E aqui um case de usos, né, que vocês podem utilizar. Então, por exemplo, vocês estão numa empresa que trabalha com informações de cartão de crédito. Né? Muitas empresas, em teoria, não podem ter esse tipo de informação. Né? Então, um jeito que o fornecedor pode providenciar esse acesso para você é mascarando as informações sensíveis, né? O cartão de crédito, o CPF, o nome do cara, por exemplo, e-mail, telefone. Então, ele consegue ali colocar caracteres diferentes, né, para evitar que alguém ali visualize ou use de má fé, por exemplo, aqueles dados. Exatamente. Esse recurso, galera, ele também está disponível ali a partir da versão 2014, tá? Então, se você está numa versão 2012, 2008, que já são versões que praticamente está defasada, né? Acho que a 2016 já está ficando defasada praticamente, né, Su? Já está perdendo ali muitas features, né, que, cara, está sendo lançada para 2019, por exemplo. Né? Então, a 2014, ela seria ali o inicial, né, para você poder utilizar em qualquer um dos licenciamentos, Enterprise, Standard, Developer e tal, e você só precisa aplicar o código, né, estando aí nessas versões, e aí ele passa a ser utilizado ali por qualquer um dos usuários. Então, fazendo uma demonstração aqui desse cara. Então, a gente continua no nosso mesmo banco, né, o DB Vendas. Como prática, a gente vai criar aqui esquemas diferentes, né, por questão de boas práticas, seguranças, né, ali, acessos indevidos, né, por assim dizer, no dia a dia. Mas aqui não é uma regra, tipo, cada empresa adota de uma forma, às vezes o cara não quer aplicar dessa forma, quer aplicar de outro jeito. Então, estou criando um esquema diferente. Isso, inserindo a tabela. Os dados, inserindo. Aí criando um usuário aqui, para a gente forçar a visualização, concedendo a esse usuário o acesso àquele esquema, para ele poder consultar a tabela. Então, quando ele for consultar essa tabela, os dados vão estar mascarados. E qual que é a sacada? Antes da gente poder fazer tudo isso daqui, notem que a gente inseriu os dados normalmente, só que na estrutura da tabela, a gente define o tipo de máscara. Então, você consegue ali colocar o formato que você quiser, na ordem que você quiser, para o campo que você quiser. Cada tipo de formatação, né, ela vai gerar ali um efeito na visualização do usuário. Tá? Um cara aqui que eu acho bem interessante, Su, seria o randômico. Sim. Porque ali ele fica alterando cada vez que o cara consulta. Então, se vocês notarem aqui, galera, nessa coluna código desconto, cada vez que eu der um select nela, vai mudar. A informação muda. Isso é ótimo. Ou seja, se alguém tentar... putz, beleza, os dados estão, entre aspas, estão abertos ali. Mas se alguém tentar, tipo, de alguma forma, vazar essa informação, talvez não esteja vazando a informação 100% certa. Né? Já é mais um ponto aí para o LGPD nesse caso. Corretíssimo. E aí, com o meu usuário, né, do DBA, nesse caso, ele visualizaria as informações em aberto. Né? Então, somente para quem tem ali o acesso limitado, né, de features, ele vai ver ali
a limitação na tabela. Opa! O Felipe Batista levantou a mão. O Maurício fez uma pergunta ali, mais simples quando eu atualizar o ambiente dev, como o DDM me ajudaria a esconder os dados? Quando eu atualizar o ambiente de dev, como o DDM me ajudaria a esconder os dados? Nesse caso, o DDM, ele, entre aspas, ele não esconde os dados, porque os dados ele vai continuar ali, né? Você vai conseguir manipular a visualização dos usuários pelo acesso. Então, se você não conceder um acesso de, por exemplo, de owner para aquele banco, ou um acesso de sysadmin, né, qualquer coisa abaixo disso, ele vai ver a máscara daquela forma. Né? Então, você, cara, jogou os dados para produção, para homologação, para qualquer ambiente, os dados permanecem exatamente daquela forma, tá? Ele não vai ficar oculto, ele não está criptografado, ele só está mascarado. Não muda os dados no banco, somente mascara. Então, exato. Na hora que vai para dev, realmente aí é questão de acesso. Você vai ter que ter o trabalho de ir lá e trabalhar os acessos, de acordo com o login, de acordo com o que ele está falando, o owner e tudo mais. Precisa de mim. Exatamente. Mais alguma pergunta, galera? O Maurício pergunta, se eu precisar ceder minha base a uma entidade terceira, a DDM me ajuda a possibilitar entregar essa base com essa máscara nos campos mais sensíveis? Cara, excelente pergunta. A não ser que você conceda o acesso limitado, né, para aquela base terceira, o cara vai ver mascarado. Se você der tipo, o acesso, igual no cenário anterior, se você der o acesso um pouco mais acima, tipo um owner da vida, já era. Quebrou o mascaramento, por assim dizer. Tá? Esse cara aqui, ele é interessante, galera, para quando, por exemplo, galera de BI, Analytics. Sim. Né? Às vezes o cara quer gerar um dashboard ali e tal, não sei o quê, só que nem tudo ele pode mostrar no dashboard, né? Porque ali pode estar visualizando várias pessoas. Então ele mascara esses dados, né? Ali em tempo de execução, ele mascara e gera o dashboard, né? Se nesses casos que vocês querem garantir a integridade, né, de ambiente e tal, aí vai ter outras features aqui que a gente vai mostrar que vai atender 100% do que vocês estão pensando aí, que vocês estão querendo. O DDM já não vai ser tão 100% assim. Ele é focado mais para BI, por assim dizer. Para esconder, mascarar. Esse aqui é legal. Esse é o meu preferido, Su. Esse é muito bacana. Pode até falar, ó. Esse cara aqui, galera, o famoso TDE, ele é, se não for a primeira, não a primeira, né, mas ela tá ali, tipo, no top 3 criptografias mais fortes do SQL, do meu ponto de vista. Né? A Su me corrija aí se eu estiver errado. A TDE, galera, ela é uma criptografia que ela, literalmente falando, né, ela criptografa todos os seus dados. Né? Então, você não consegue, por exemplo, visualizar seus dados, né, que, vamos supor que você fez um backup de um banco de dados e você vai tentar restaurar em um outro lugar. Esse backup, ele está 100% criptografado. Né? Então, o backup ficou criptografado naquele banco ou naquele servidor que você aplicou a criptografia. Né? Então, para você poder, por exemplo, utilizar o backup ou restaurar, que é o caso do Maurício, que ele falou, pô, se eu quiser pegar os dados de homologação, de produção e jogar para homologação, tal, eu consigo? Com o TDE, talvez, porque você precisaria ter o certificado, você precisaria ter a chave de descriptografia, né, que a gente chama de chave privada. Então, para você poder restaurar o seu banco em outro lugar, somente se você tiver ali a senha, né, do ato da criação e o certificado para você poder abrir esse banco. Né? Só que o que é interessante dele, que as aplicações continuam trabalhando da mesma forma. Para eles, é o que a gente chama de criptografia transparente.
né? Para eles vão estar continuando a acessar os dados, visualizar, manipular, mas internamente, dentro do servidor, dentro do banco de dados, ele vai estar criptografado. Né? Então, ele chama disso de criptografia em repouso. Todos os data files ficam criptografados, todos os backups gerados ficam criptografados. Você só vai conseguir jogar em outro lugar, somente se você tiver ali a chave de descriptografia. Que tem que ser muito bem guardada, né? Tem que ser muito bem guardada e tem que ser assim. Deixar isso bem claro, né? Opa, Su, o seu áudio ficou robótico. Eu disse que essa chave ela tem que ficar muito bem guardada, muito bem segura. Porque ela é segura. Então, se ela cair em mãos erradas, não sou doente. Ficou o áudio trabalhando. Como ele Oi? Oi. Ih, acho que o seu áudio ficou um pouco robótico. Aí voltou. Voltou? Melhorou? Não. Uai. E agora? Tá um pouco robótico ainda. Então vai, vamos esperar ele. Será que é a câmera? Fechei, melhorou? Não. Eita, será que é a internet? Tá nem vendo. Como montar a Pode ir, eu vou dar uma olhada. Desconectar o papo. Tá bom. Então, continuando aqui, galera, enquanto a sua... Opa, acho que voltou isso. Não. Eu vou reconectar. Isso, parei. Vou fazendo a demonstração aqui. A Su tá robótica. Alguns problemas técnicos. Ela já volta aí. Voltamos já. Voltamos já. Será que eu já posso ir mostrando aqui, Neto? Fazendo a demonstração? Pode, segue aí. Pode. Ou seja, galera, a TDE, entre todas aqui, né, ela só perde, eu acho que para o Always Encrypted, que eu vou falar daqui a pouco, junto com a Sulamita. Ele é praticamente das criptografias mais fortes que a gente pode ter no SQL Server. E é uma das mais requisitadas aí pelas empresas para atender o LGPD. Né? Então, você consegue ali garantir a integridade dos seus dados, né, sem mascarar, sem criptografar, literalmente falando, a informação para o usuário não conseguir enxergar. Né? Essa criptografia só acontece em tempo de execução. Né? Então, quando o usuário ele busca esses dados via aplicação, é descriptografado, e quando entra na camada de banco de dados, ele volta a ser criptografado novamente. Né? Então, é um cara bem legal de ser implementado aí nas empresas. E é isso. Ué, melhorou? Opa, voltou. Eu tinha dito que é o seguinte, que essa chave ela tem que ser muito segura, muito bem guardada. Que se cair em mãos erradas também, de nada adianta. Sim. E o interessante é, quando você aplica essa criptografia, é legal você pegar os dados, a chave de criptografia, e guardar, tipo, normalmente a galera chama de cofre, né? No cofre preto, cofre alguma coisa, que garante ali apenas pessoas exclusivas da empresa acesso a ela. Né? Exatamente. Que a Sulamita falou agora. Esse recurso, galera, ele está disponível desde a versão 2008, só que para a versão Enterprise, tá? Então, se vocês aí estão trabalhando em versões 2012, 2014, 2016, somente versão Enterprise. Além disso, nas versões Standard, que já são empresariais, você não vai conseguir aplicar esse tipo de recurso. Porém, na versão 2019, que é uma novidade, uma das novidades aí da versão mais recente, é que agora ele está disponível para todas as versões, inclusive o Standard. Né? Então, o Standard, aí, em questão de licenciamento, é mais barato, né, do que o Enterprise. E aí, às vezes, o cara está na versão 2016, quer utilizar o TDE, só que ele está na versão Standard do 2016. Então, ele pode fazer o upgrade para a versão 2019, utilizando ali o mesmo tipo de licenciamento. Né? Então, o custo-benefício ali sai mais fácil, né, para o bolso. Com certeza. Então, fazendo aqui a demonstração desse cara. Vou rodar aqui os meus comandos para limpar. Certo.
Então, basicamente, galera, qual que é a sacada? Você precisa criar a chave mestre, né, que essa é a chave por trás do certificado. Essa aqui é a chave que tem que ser guardada dentro do cofre. Exato, essa senha aqui, ó, pode ser qualquer senha, tem que ser uma senha forte. Então, o nosso certificado aqui foi gerado a partir desse cara, dessa senha. O ideal é que você sempre faça, logo de início, o backup do certificado, né? Então, faz o backup do certificado e aí você vai ter ali ele guardado. É recomendado também você fazer o backup da chave privada, né? Que seria esse cara aqui. Normalmente, o backup do certificado, a gente coloca uma senha para garantir ali a integridade dele também. Então, na hora que for restaurar esse certificado, é essa senha que a gente utiliza. Se você quiser usar a mesma senha, não tem problema. Aí aqui está o certificado, ele já está dentro do servidor, da instância do SQL Server. Assim como qualquer certificado do Windows ou de qualquer lugar, ele tem uma data de expiração, né? Então, o DBA, ele tem que estar, na hora que ele aplicar, tá de olho ali, na hora de gerar esse certificado, para garantir que quando chegar aqui perto da data, ele gere um novo, né? Faça ali uma nova alteração, atualize o certificado. E a aplicação é isso aqui. Tipo, eu vou habilitar um tipo de algoritmo, né, que é o mais forte nesse caso, para criptografia do banco de dados, e habilitar a criptografia em si. Está pronto, está criptografado. Essa aqui é uma consulta que a gente usa, né? Então, se ele tivesse ainda, obviamente, num banco maior, né, de empresa, que tem 2 teras, 3 teras, a criptografia ela vai demorar alguns minutos para entrar em vigor, mas quando ele tiver criptografado, aí aqui vai estar com status de criptografado e o tipo de algoritmo e o tipo de criptografia aplicado, né, que foi via certificado. Então aqui ele já está com o TDE habilitado. Qualquer lugar que eu tentar pegar esse backup desse banco e restaurar, não vai funcionar. Ele vai pedir a chave de descriptografia. Uma grande proteção. Alguma pergunta, galera? Felipe pergunta, essa demonstração é a nível de ser disponibilizada? Scripts, isso. Cara, depois eu disponibilizo, a gente dá um jeito de mandar por isso, e-mail. A gente vai depois lançar o resultado desse webinar, vai gerar um blog no nosso site da Rox, e depois a gente disponibiliza lá. Fechado? Boa. Always Encrypted. Esse aqui, eu acho que é o que bate de frente com o TDE, em questão de segurança. Sim. Quer fazer as honras, Su? Pode falar, você gosta do TDE, pode continuar, não tem problema não. O Always Encrypted, galera, ela é praticamente ali entre o TDE, talvez esse cara aqui seja o mais forte em questão de segurança, tá? Por quê? Esse tipo de criptografia, ele, literalmente falando, ele criptografa o seu banco, né, a nível de o DBA não poder enxergar os dados, né? Então, não importa o tipo do acesso dele, se ele é um administrador, se ele é o owner do banco, ele não vai conseguir enxergar os dados, né, ou as colunas ali que foram criptografadas, né, da forma que elas são. Quem vai conseguir enxergar? A aplicação. E aí é onde está o grande ponto, né, o grande plot twist aí desse tipo de criptografia. Porque somente a aplicação ou o servidor que teve ali a liberação do certificado instalado que vai ser capaz de enxergar essas informações, né? Então é um cara aqui bastante interessante, só que tem alterações tanto na camada de banco de dados, tanto quanto na camada de aplicação. De ambos os lados. Exatamente. Então, aqui seria exatamente um caso de uso, seria exatamente o cenário que o Maurício ele tinha feito aí anteriormente. Então, você tem um terceiro, né, por exemplo, aí você vai pegar o seu banco de dados e você vai liberar o acesso para aquele cara, para aquela empresa terceirizada administrar seu banco. Só que ele não precisa visualizar os seus dados, por exemplo. Ele tem que garantir a integridade, né? O banco tem que estar rodando, tem que ter ali os backups e tudo mais,
mas ele não precisa saber que dentro da tabela XPTO tem informação ABC. Né? Então é muito legal isso daqui, porque ele vai ser incapaz de visualizar qualquer tipo de dado que você considera sensível, né, mediante a aplicação da criptografia. É bem bacana. Essa feature é muito legal. Sim, esse cara aqui, para mim, é o top 1. Zangara. Ele é Zangara. Ele é. Esse cara, galera, ele está disponível, né, a partir da versão 2016, né, então, assim como outros recursos aí, versões anteriores não vai ter acesso, e aí ele tem ali para todos os licenciamentos. Né? A única coisa que você precisa ver é a sua aplicação, se ela vai ter ali, dependendo da aplicação, .NET é a certeza que funciona porque é Microsoft, mas tem que ver outros recursos aí, se ele vai ter, né, a compatibilidade, né, na instalação lá do certificado, ou, não sei, precisa dar uma olhada com um pouco mais de cautela ali na hora de aplicar ele primeiro. Né? A demonstração. Então, esse cara aqui, galera, ele é um pouco diferente a sua criptografia, né? Aqui eu vou simular como se fosse a aplicação em si, né? Então, primeiro a gente vai criar aqui no banco que a gente quer a chave mestre, né? Esse cara aqui vai ser o responsável ali em gerar o certificado, e esse certificado você tem que fazer o backup depois e levar para os servidores, né? Onde estão as aplicações hospedadas, para você poder liberar o acesso ao código, né, aos dados para ele. Então, a gente gera esse certificado. No caso, eu gerei aqui na minha máquina. A chave de criptografia, né, com base no certificado. E eu vou criar aqui uma tabela que já vai conter o Always Encrypted. Notem o seguinte, Su, aqui a gente tem dois tipos de criptografias, né, para o mesmo recurso, por assim dizer. O primeiro a gente chama de randômico, o segundo a gente chama de determinístico. A diferença entre eles, galera, é que o randômico, ele sempre vai gerar uma chave diferente, né, entre a aplicação e o banco de dados. Então, o dado permanece o mesmo, mas o hash, né, de criptografia entre os ambientes vai mudar a todo momento. Então, ele é bastante legal, entre os dois ele é o mais forte, só que ele tem algumas limitações nas consultas, por exemplo. Né? Ele não permite ali um like, um between, né? Então ele tem algumas limitações. E o determinístico, ele é o cara que sempre vai ter o mesmo hash de criptografia. Né? Então, por exemplo, você tem um CNPJ. Se você aplicar o determinístico nele, ele sempre vai ter o mesmo hash, né, de criptografia ali. Se um hacker descobrir isso, né, que aquele campo tem a mesma informação, ele vai conseguir quebrar. Tá? Embora o Always Encrypted seja o mais forte, né, os hackers eles sempre dão um jeitinho ali de quebrar essa criptografia. Então, o randômico entre os dois sempre vai estar mudando, então vai ser difícil para o cara identificar ali o tipo de informação. Então, aqui eu gerei a tabela. Aí, eu só vou fazer aqui um exemplo de inserir os dados dentro dessa tabela simulando a aplicação mesmo. Né? Então, eu vou usar aqui o import para a gente poder visualizar. Eu vou fazer um pouco mais rápido esse daqui, porque precisa configurar ele. Então, a aplicação ela teria esses tipos de configurações, né, lá dentro do código, no config dele. Eu tenho duas tabelas iguais, uma que não está criptografada e outra que está criptografada. E aí eu vou jogar os dados de uma para a outra. Então, os dados foram inseridos dentro da tabela criptografada. E aqui estão os dados. Então, eu estou com acesso ilimitado, certo, Su?
E aí as colunas estão criptografadas. Quem vai conseguir visualizar? Apenas a aplicação. Então, aqui, como o certificado está na minha máquina, eu tenho acesso para poder visualizar ela, tá? Então, eu vou colocar um parâmetro aqui. Vou colocar um parâmetro para liberar a visualização desse cara. Então, aqui numa outra seção, com a visualização habilitada. Opa. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Eu tenho as informações livres. Então, a aplicação ela vai estar visualizando dessa forma. A aplicação. A gente, na camada de banco de dados, que seria o terceiro do Maurício, estaria visualizando desse jeito aqui. Isso mesmo. Tranquilo, gente? Respondi a pergunta do Maurício agora. Alguma dúvida sobre esse cara aqui? Com isso, a gente já pode concluir que a gente tem features com criptografia mesmo e tem o DDM, que é somente mascaramento. Em qual momento usar, depende do seu cenário. E dependendo ainda do cenário, usar todas. Depende do ambiente mesmo. Mas tem casos que a gente usa todas também. Perfeito. O Luiz quer saber qual que é o impacto de performance nas consultas, utilizando essa ferramenta aí. Não tem almoço grátis, né, gente? Tudo a gente paga um pouquinho de CPU. Impacto tem, mas não é tão grande assim, não. Não para falar assim que vai agachar. Dá para, dependendo do seu servidor e tudo mais, é compatível. Dá para usar, o impacto não chega a ser um impacto que, tem que tomar muito, muito cuidado, não dá para usar. Dá para usar numa boa, e o impacto não chamo que é um impacto grande, não. Concorda, Adriano? Perfeito, 100%. O único impacto que ele pode gerar mesmo é de recursos, né? Por exemplo, o Column Store, né, que é um tipo de index, talvez não seria compatível, dependendo da versão do SQL, né? Ou, dependendo do tipo da criptografia. Se for randômica, você tem ali umas limitações para usar um like no envio, né, das consultas. O Between, talvez ele não permita, né? Ele deu um erro ali. Para ele, nesse sentido, ele tem. Mais alguma pergunta, galera? Não tem mais nenhuma, não. Podemos seguir aí. Boa. Su, quer explicar esse daqui? Esse daí é uma extensão do Always Encrypted. A única coisa que ele vai fazer de diferença é porque ele vai habilitar a criptografia em loco. E ele vai pegar as informações mais confidenciais. É a única diferença que ele tem para o outro. Tá? E ele fica justamente, o enclave, ele fica numa área de memória bem reservada, lá dentro do mecanismo do SQL Server, na engine do SQL Server. E é uma feature bem potente também. É isso aí. Então, ele continua sendo um Always Encrypted, galera, igual a Sulamita falou, só que a diferença é que ele resolve ali alguns problemas, né, de limitações que o Always Encrypted original tem, né, em questão de buscas, principalmente para a criptografia randômica, né? Então, ele abre ali uma camada, né, que antes o DBA não tinha acesso, por exemplo, e ali ele abre uma camada, né, na memória, em tempo de execução, para aquele cara ali poder trabalhar, por exemplo. Esse recurso ele é exclusivo da versão 2019, né? Então ele só está disponível aí para todos os licenciamentos, mas do 2019. Já o Always Encrypted ele está para as versões anteriores, tá? SQL Server Audit. Esse daqui é o famoso dedo duro. Esse é antigo, né? É o famoso dedo duro, Esse aqui
Se quer pegar quem está fazendo meleca aí no banco de dados, é só habilitar esse daqui. Só habilitar a auditoria de banco de dados que pega tudo. É feita por transação, por log. Então, qualquer alteração que você fizer, cert, delete, o que você fizer, a gente pega lá na auditoria e não tem jeito. É inevitável. Vai pegar o login lá, vai pegar e vai estar, tá aqui. Usuário tal, na hora tal, deletou, deu um update sem o mesmo aqui na tabela, e é inevitável. Aí é estatística, né? É estatística direto. É isso mesmo, não tem jeito. Pois é. Ou seja, galera, o audit, né, para a questão de auditoria, né, muitas empresas têm, por exemplo, PCI, que é um tipo de auditoria, né, de empresas que trabalham com cartões de crédito, cartões de débito. Então, é uma auditoria pesada, forte que tem. E se você não auditar, por exemplo, todas as ações que está acontecendo ali no seu banco, o PCI te multa. E ele multa sem dó. Então, o audit, ele praticamente atende aí 100%, né, da auditoria como um todo. E é o que a Sulamita falou. Ele pega tudo. Desde o login do cara, desde o login até um drop database lá, ele vai pegar. Truncate, que é difícil de pegar, ele pega. Então, ele é um cara ali bastante pesado, né, na questão de auditoria. Sim. Então, aqui, alguns cases de uso, né? Então, é o que a Sulamita já tinha resumido, que ele pega ali qualquer ação que acontecer, se o cara estiver ali brincando de ficar dando delete em linhas aleatórias, vai pegar. Né? Na sexta-feira, às 5h30 da tarde, nossa, nem vai pegar o danado lá. Esse recurso, ele está disponível em praticamente todas as versões do SQL, só nas versões 2012 e 2008, né, que ali... Não, perdão, na versão 2008, que ele não tem no Standard, por exemplo. Mas praticamente todas as versões ali você pode aplicar o Audit SQL. Tá? E aí ele manda bala lá, capturando as informações para você. Estão fazendo a demonstração dele aqui. É bem tranquilo, sabe? Então aqui eu estou criando, né, o local. Estou criando o local da auditoria, né, quantidade de segundos que eu quero capturar a informação, de quanto em quanto que eu quero que cresça o arquivo, que vai ser armazenado, né, os dados. Lembrando que os arquivos, eles são binários, somente a partir do SQL que você consegue abrir. Se você tentar abrir via TXT para alterar, não consegue, ele está binário. Aqui eu estou habilitando uma criptografia para o audit, para pegar logins, né, e logouts. Então, se o cara entrar na instância e sair, a gente vai pegar também. E para o banco de dados, eu vou habilitar qualquer ação. Select, update, insert. Criou uma tabela nova, vai pegar também. E aqui eu vou simular, criando uma tabela, inserindo e consultando. Então, eu criei, consultei. E aí eu coloquei para ele capturar a cada 10 segundos. Então, já deu tempo. Aqui eu estou consultando o arquivo, né? Então, ele está nesse diretório aqui, ó, com essa extensão. Então, aqui eu estou consultando o arquivo. E eu já tenho aqui, ó, eu coloquei algumas colunas, tá? Ele tem muito mais. Mas eu coloquei a data, o banco, o usuário que fez, a instância, o tipo de ação e o comando dele. E a quantidade de vezes que ele fez. Né? Então, se a gente tivesse aqui muito mais ações, ele iria auditar para a gente muito mais vezes. Então, inseri mais um pouco ali. Então, ele já capturou a informação. Tranquilo, gente? Dúvida nesse cara? Esse cara não é todo mundo que gosta dele, não, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Deve não gosta. Falando abertamente, Deve não gosta desse cara, não, tá? O Felipe, ele não é tão parecido assim com o CDC, tá? Porque o CDC, nesse caso, ele captura ali os dados que foram manipulados.
né? Então ele guarda ali na camada de tempo DB, aí você consegue recuperar, tipo, como se você fizesse um versionamento dos dados, por assim dizer. Né? O CDC ele serve para isso. O audit, você não está versionando, você não está fazendo versionamento. Né? Então você fez uma ação no banco, a gente captura essa ação. É isso. Isso mesmo. Opa, Stefano, vai sim, cara. Não pode falar. Não, Su, manda bala. Em termos de performance, sente. Não, é inevitável, tá? Dependendo, ainda mais do seu ambiente, se for um ambiente uma base muito de, tipo assim, 9 teras, a base que já não está muito legal, e você colocar o audit, você vai agachar a sua base. Sim. Infelizmente, você tem essa parte ruim, então tem que, hoje, se você tiver um legado, você tem que pensar muito, se você está com o seu legado lá, e quando a gente fala de legado, a gente não está falando de ambiente bom, a maioria dos legados são meio capengas, tem que pensar 2 vezes para habilitar o audit. Às vezes até melhor você fazer um outro tipo de auditoria, criar um outro tipo de auditoria sem ter que usar... As triggers, por exemplo. Isso, sem ter que usar audit SQL Server. Mas se o seu ambiente for tranquilo, vai embora. E tudo influencia, depende muito do que você quer auditar também. Se você auditar select, aí, cara, vai causar um transtorno lá. Depende do tempo, de quanto em quanto tempo você quer registrar. Tem cliente que precisa pegar a cada 10 segundos. Só que é select o tempo todo. Aí o lugar onde está gravando os arquivos, né, Su? Cara, estoura em questão de minutos. Tem que ter recurso. Exato. Tem que ter muito recurso. E tem a questão também da velocidade onde estão sendo gravados esses arquivos, né? Que pode ser que ao conectar no banco de dados, ele precise acessar esses arquivos e deixe o banco de dados mais lento, por conta disso. Sim. Perfeito. É exatamente isso. Então ele é bom, mas ele tem essas desvantagens também, né? Depende ali do que você vai querer fazer. Chegando perto da reta final aqui, galera, o penúltimo, que é um recurso bastante legal, principalmente para a galera de BI, que é o Data Discovery, né, e Classification. Ele é um cara ali que... o SQL é como... Aos poucos ele está tendo mais inteligência, né, voltado ali para Analytics, para Big Data. Então, a cada versão ele está... Tipo, ele está ficando mais inteligente, né? Ele está se como que a gente pode dizer? Como se fosse machine learning. Ele tem machine learning. Ele está se Isso, perfeito. Eu não sei se eu estou conseguindo falar, mas é porque... Não, sim. Ele tá tendo tipo é como se ele estivesse virando uma inteligência de máquina. Ele está tendo ali inteligência para identificar coisas antes mesmo do usuário do banco de dados ir lá e aplicar aquela alteração. Né? Então, isso daqui é um dos recursos, galera, que foi gerado aí na versão 2016, né? Daqui a pouco eu mostro ali as versões, mas ele está sendo aprimorado ainda mais na versão 2019. Né? Então, qual que é a ideia dele? Você tem informações sensíveis na sua tabela, lá no seu banco, ele vai conseguir classificar, ele descobre para você quais são as colunas, quais são as tabelas, e classifica para você de forma sensível. Então, você consegue ali, por exemplo, gerar uma consulta, né? Vamos supor que você tem uma auditoria. E aí o cara pergunta para você, quais são as colunas sensíveis do seu banco? Quais são as colunas que podem aí vazar e ter a informação prejudicada? Você consegue rodar uma consulta e visualizar isso, até em gerar um relatório lá, e visualizar quais são as colunas e quais são as tabelas, e ver o tipo de classificação, né? Se aquilo é um e-mail, se aquele tipo de informação é financeira. Então é um recurso ali muito legal. É sensacional. Muito legal mesmo. Dá até vontade de ser de BI nessas horas, o Sul, falando a real. Na verdade. Então aqui, galera, ele, né, é o que a gente comentou agora, ele tem ali as informações que ele consegue identificar. Ele tá... E fica fácil, né? Ele te dá as informações, você já pode... Fica fácil, ele te dá as informações, você já pode ir lá mascarar, criptografar. Exato.
Tipo, no caso do Maurício lá do mascaramento. Tipo, ele sugeriu o SQL sugeriu uma informação. Ó, esse cara aqui é sensível. Aí você pode ir lá e mascarar ele. Sim, exatamente. Então, ele está disponível aqui, galera, nas versões 2012, tá? Embora ele tenha surgido, na verdade, na versão 2016, se eu não me engano, aí teve ali o retrocesso, que foi uma coisa boa, mas alguns recursos dessa funcionalidade só existem aí a partir da versão 2019, tá? Que são umas DMVs lá que o DBA utilizaria, por exemplo. Então, fazendo aqui a demonstração dele. Criar a tabela. Eu estou criando uma tabela aqui, galera, já com uns nomes em inglês, para mostrar para vocês como que ele consegue localizar, tá? O código para você adicionar essa classificação naquela coluna em específico seria esse cara aqui, onde você informa a tabela e qual coluna que é. Você tem basicamente duas informações, pode ser qualquer dado aqui que você quiser colocar, mas a Microsoft sugere, nesse caso, colocar as labels em inglês, né, porque é os nomes que ela vai estar te mostrando quando você for ali identificar quais são as colunas. Então, eu estou classificando aqui duas colunas como sensíveis, né, isso não muda o dado em si, você só está classificando a coluna. Então, aqui eu tenho uma consulta que mostra para a gente quais são essas colunas e quais são as tabelas. Só que o legal é que você consegue vir no banco de dados, aqui, ó, descoberta e classificação de dados, e classificar dados. Então, eu fui lá e rodei um comando e classifiquei as colunas e aquela tabela. Só que ele já tem inteligência, que é o que a Su estava falando, que é tipo como se fosse um machine learning. Ele já identificou aqui as colunas e já sugeriu ali qual é o tipo de dado que tem que ser. O tipo de dado não, o tipo de classificação que ele tem que ser. Então, aqui na tabela cadastro, ele já identificou ali um código de desconto, como um cartão de crédito, aqui ele está sugerindo. Na tabela de funcionários tem um e-mail, aí é uma informação de contato. Aí você tem as labels aqui que você pode classificar. Né? Em uma auditoria, você consegue mostrar quais são os dados sensíveis, né, da sua empresa. E o tipo de informação aqui, ó. Isso mesmo. É muito legal. E aí você pode gerar um relatório, e esse relatório, ele mostra para você... obviamente, se tiver muitas tabelas, muitas colunas, não vai ficar muito legal, eu acho. Né? Teria que ver, né, Su? Sim. Mas ele mostra aqui por tipos, né? Então, você tem ali X quantidade de informações altas, né, com alta confidencialidade. Aí tem outros lá de financeiro. E aí teria as tabelas. Então, é um cara bem legal aí. Se tiver muitos dados, você pode customizar. Ah, é? Pô, legal. Joga no Power BI, por exemplo. Dá para fazer umas brincadeiras aí. Você pode pegar, né, os dados e jogar depois pro dashboard. Legal. Fica bacana. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Bom, eu acho que essa é a última feature, né? Esse é o último. O backup encryption. Quer fazer as honras, Su? O backup encryption é backup criptografado. Deixa fazendo uma analogia às outras features que nós falamos, é o seguinte: na hora que eu vou fazer o meu backup, eu faço ele criptografado. Então, se eu tenho um backup, eu fiz ele numa fita, por exemplo, um tempo atrás ainda tem muitas empresas que fazem backups em fita. Se por acaso essa fita cair na mão de uma pessoa errada, e a pessoa tentar restaurar esse backup, e ele tiver criptografado, não consegue. Eu preciso da chave de criptografia, tá? Para abrir esse backup, para restaurar esse backup. Então, isso já tem há muito tempo essa feature, e ela é bem bacana. Ela não vai
ela não vai te dar 100% aí da integridade dos data files, igual o Adriano colocou aí no slide, mas é muito bom. Se você for usar esse tipo de backup em mídias, é muito bom você deixar eles criptografados. Exatamente. Então, tipo, se você pegar e fizer um attach lá do banco e um detache, ou seja, desanexar ele da instância, pegar os data files e anexar num outro servidor, numa outra instância, vai funcionar. Então, você criptografou o backup, mas os data files estão livres. Né? Então, essa seria a diferença ali para o TDE, por exemplo, que criptografa o backup e os data files. Os data files. Então, aqui ele tem a mesma jogada do TDE, né? Ele tem a chave mestre e o certificado. E aí é o que a Su falou, que é um recurso ali que, embora, né, ele seja legal, seja interessante, ele já está um pouco defasado. Né? Você já tem outros aí que garantem melhor a segurança. Mas é o que a Su falou aí, para uma fita tal, uma mídia, pode ser legal aí utilizar ele. Depende do recurso que a empresa tiver. Ou seja, depende do seu cenário. Por isso, se você adequa ao seu cenário. E hoje, com a SQL Server 2019, a gente consegue atender toda a nossa parte, estar junto com a LGPD. A gente consegue ter 99% de segurança dos nossos dados com essas features e ficar tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Legal. Legal. Então, esse daqui seria a nossa última demonstração, galera. No caso, a chave mestre, eu já tinha aplicado para TDE, então a chave mestre é uma, né, por ambiente. Então, nesse caso aqui, se eu rodar, ele vai dar erro. Vai falar que já existe. O certificado, eu vou criar um certificado diferente do TDE, a gente já tinha um exclusivo, mas eu posso ter quantos certificados eu quiser, que é o caso aqui. E apenas aplico o backup, comando normal dele de backup, só que passando aqui o algoritmo e como que eu quero criptografar ele, que é utilizando o certificado que eu criei. Então, na hora que eu for restaurar esse backup, eu vou ter que ter aquela senha da chave mestre e o certificado, junto com a chave privada, né, que é o backup daquele cara lá, para você poder restaurar. Então, aqui eu vou rodar o backup. No nosso caso aqui, eu fiz proposital, eu rodei primeiro o backup do banco, então ele já está criptografado, só que eu não fiz o backup do certificado, e nem da chave privada primeiro. Então, caso vocês apliquem isso, ele vai falar para você que falta ali o backup do certificado e o backup da chave privada. Se você não fizer, e por algum motivo X, sua instância der pau, né, aí você não vai conseguir restaurar seu backup do banco. Né? Sem esses caras você não consegue. E aqui a gente fez igual no TDE, que é gerando o backup do certificado e da chave privada. Exato. E aí o banco ele está com o backup garantido ali, 100%. Exato. Então, essas features nós queríamos trazer para vocês. São features bem avançadas que recomendamos que vocês coloquem nos seus ambientes. E muito fácil de aplicar, muito tranquilos. Não, bacana. Pessoal, acho que a gente se estendeu um pouco do tempo, passamos 10 minutos aí, mas eu acho que valeu a pena, né? Até pela quantidade de tópicos que a gente abordou, foi bem bacana. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa aí, podem perguntar. A Sabrina só que comentou que muito legal ver todas as features abordadas do SQL Server Enterprise, e também estão disponíveis no Standard, né? Sim. Então, gerando uma economia de investimento. Exatamente, Sabrina. O Felipe também agradecendo. Isso aí, pessoal. Obrigado novamente, Sulamita, pela parceria. Obrigado, Microsoft. Obrigado, Sabrina, também por ter ajudado a gente. E valeu aí, Sodré, também. Obrigado aí pelas suas explicações. Sigam a gente no LinkedIn. Em breve a gente vai ter aí outros webinars. Então, procura a gente lá.
Eu que agradeço aí pela oportunidade, pela presença da Sulamita, a nossa MVP Microsoft. Nos veremos em próximas. Sim. Com certeza. Muito obrigada, pessoal.